Ensinai-me fazer a vossa vontade. Salmo 118. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E conforme está no Salmo, como saber se estamos de fato fazendo a vontade de Deus? Vejamos que está no versículo 1: Afastai-me do caminho da mentira. Versículo 2: Não retireis vossa verdade de meus lábios. No versículo 4: Meu coração seja perfeito em vossa lei. Então vejamos que conseguiremos fazer a vontade de Deus, não por aquilo que achamos que é correto, ou pela falsa sensação de justiça, ou de qualquer outro princípio. Devemos sinceramente entender o que é a vontade de Deus. Não com falsas profecias, como veremos na primeira leitura de hoje, pois muitas vezes algo pode ser apresentado como a vontade de Deus, com belas palavras, ainda mais nos dias de hoje, com programas de televisão, programas na internet, com algo muito bonito, fantasioso, mas isso não quer dizer que é a vontade de Deus. Pode até mesmo provocar nas pessoas emoções, mas ainda não quer dizer que seja a vontade de Deus. A vontade de Deus não é algo que aparece imediatamente na vida do ser humano. Vejamos que ao longo da semana passada e nessa semana continuaremos a refletir que estar em Deus é algo constante, não é de um dia para o outro. É um relacionamento contínuo de vida. A vontade de Deus se dá em nossas vidas a partir do momento que nós permanecemos constante em Deus. Não é algo mágico. E na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Jeremias, capítulo 28, do versículo 1 ao 17, mostra exatamente Jeremias que durante um período de grande turbulência política e espiritual que ocorria no reino de Judá, que estava sob ameaça do Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, e Jeremias pregava a submissão à Babilônia como julgamento de Deus, por causa dos pecados do povo de Judá. Em contraste, Ananias pregava uma mensagem de libertação e vitória sobre a Babilônia, alegando que Deus quebraria o jugo do rei da Babilônia em 2 anos. Jeremias responde a Ananias com ironia, desejando que sua profecia fosse verdadeira. No entanto, ele lembra que os verdadeiros profetas são conhecidos quando suas profecias de calamidade se cumprem. E no contexto, Jeremias continua a instruir que ocorresse uma mudança em Israel. Da mesma forma que, se olharmos para o nosso país, a quantidade de coisas erradas, injustas, mentirosas, desonestas que ocorrem, era preciso uma mudança de mentalidade. Então, quando algo recai sobre uma nação, muitas vezes as pessoas, assim na figura de um falso profeta de Ananias, elas vão dizer que é Deus, que é um castigo. Deus, na sua onipotência, ele faz o que ele bem entende. Mas vejamos que na lógica da história da salvação não funciona bem assim. De tudo aquilo que acontece, das atrocidades, dos horrores que ocorrem na história da humanidade, é consequência do desvio do ser humano daquilo que é santo, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro. E aqui a palavra utilizada por Jeremias, o jugo, simboliza a submissão e o domínio de Babilônia. Infelizmente, nos dias de hoje, o ser humano, em muitas ideologias, coloca a mentalidade
de milhões e bilhões de pessoas sob um jugo de submissão, de mentiras, deturpações, injustiças. A grande calamidade é deformar o ser humano, colocando umas pessoas contra as outras, onde os interesses que aparentemente parecem algo interessante, mas no fundo é um desvio total. E essa passagem é poderosa, pois trata da luta entre a verdadeira e a falsa profecia. E nesse sentido, a caminhada do ser humano é uma luta, sim, contra as forças do mundo, como muitos colocam, mas a primeira força que também nós lutamos são aquelas forças interiores, onde constantemente lutamos contra o pior de nós, para que o melhor de nós possa sobressair. E no Evangelho de hoje, em Mateus 14, do versículo 13 ao 21, é o relato da alimentação das 5.000 pessoas. O milagre de Jesus que é registrado nos 4 evangelhos. Alguns estudiosos, de forma muito equivocada, tentam reduzir o que acontece aqui como se fosse um piquenique ou que houvessem poucas pessoas. E devemos entender aqui num contexto maior. Este evento ocorre após a execução de João Batista, um evento que impacta profundamente Jesus. Ele tenta se retirar para um lugar solitário, mas as multidões o seguem. E movido de compaixão, Jesus cura os enfermos e eventualmente realiza o milagre de alimentar uma grande multidão com 5 pães e 2 peixes. Jesus, ao se distanciar, ele não quer se distanciar das pessoas. Ele quer se recuperar. Afinal de contas, é um ser humano. E aqui é interessante que mesmo para se recuperar, ele olha para as pessoas. E o bonito aqui, há um termo grego da palavra compaixão, esplagziniomai, que quer dizer uma profunda emoção de misericórdia que motiva Jesus a agir, que mexe com as suas entranhas, para que de fato pudesse alimentar aquelas pessoas. O milagre aponta para a providência divina e também desafia os discípulos e a nós a confiar na capacidade de Jesus prover. E vejamos que é interessante, as pessoas não estavam indo atrás de Jesus para garantir o alimento do pão do dia a dia. Eles estavam indo atrás de Jesus para garantir o pão espiritual, aquilo que verdadeiramente salva. Não se pode inverter, pois muitas vezes as pessoas acham que Jesus simplesmente dando o pão físico, ele curava as pessoas. É o inverso. O milagre aponta para algo maior, pela capacidade de regeneração de Deus na história do ser humano e para que de fato possamos olhar verdadeiramente para aquilo que é de Deus e tomar cuidado com as falsas promessas. Jesus não teve falsa promessa. Ele sentiu, ele viu e ele fez. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.